Sejam todos muito bem-vindos à nova era dos estudos, aqui no Fluente no Mundo. Você já parou para pensar que talvez o problema não tenha sido você? Você já parou para pensar que talvez o problema por trás do novo idioma que você tentou aprender ou uma nova habilidade não tenha sido, na verdade, você ou a sua tal pensada incapacidade de aprender? E se, na verdade, o problema de fato é que você não foi ensinado a aprender da forma correta? Se durante toda a sua vida o aprendizado tenha sido ensinado de uma forma específica, instituições rígidas, metodologias repetitivas, cursos longos e cansativos, livros cheios de regras que parecem não fazer sentido nenhum na prática. E com o tempo, isso foi criando na sua mente uma ideia muito forte e rígida. Estudar é difícil, chato e demorado. Mas e se isso não for a verdade? E se isso for um condicionamento mental a qual o ambiente, a impossibilidade, as tentativas frustradas, na verdade, fizeram você acreditar que não era possível, que era difícil, ou de repente até mesmo que o idioma, o inglês, por exemplo, fosse muito chato e quase impossível de entrar aqui no teu cérebro. Mas e se eu te contasse que existe um mundo totalmente diferente desse que você tem vivido? Um mundo completamente diferente das escolas tradicionais, das metodologias que a gente conhece. Afinal, o Brasil é um dos países no ranking de mais escolas de idioma, mas também é o país que menos fala um segundo idioma, como por exemplo o inglês, que é tão importante para a realização pessoal e também para a realização profissional. Um mundo onde aprender não é automático, mecânico ou pesado. Um mundo onde o aprendizado acontece de forma natural, consciente e muito mais conectada com a vida real. Aprender um idioma, um conhecimento, uma habilidade não é apenas estudar, é reconfigurar o cérebro. Anota isso aí, porque essa é a chave para a nova era dos estudos que hoje eu entrego a você que está me assistindo agora. E muitos de nós tentamos fazer isso de forma automática, sem consciência. A maioria dos métodos coloca a instituição como foco da educação. Mas o que realmente transforma a forma como aprendemos é entender que estudos não diz respeito apenas à metodologia, à escola e à instituição. O estudar, ele vai muito além. E ele conecta diversos conhecimentos de diversas áreas de estudos. Foi nesse caminho aí que eu me desenvolvi e aprendi diversos assuntos e conhecimentos do meu interesse. Sem seguir o modelo tradicional, sem depender de livros, regras e prisões institucionais. Foi assim também que eu consegui aprender a estudar mais de 4 idiomas, iniciando a minha própria jornada poliglota. O que eu quero te dizer é que o estudar, ele precisa estar conectado com o seu cotidiano, com a sua vida. Ele não pode ser uma condição da qual eu só vou poder me tornar fluente quando eu chegar ao destino. O estudo, ele não é apenas destino, mas ele também é caminhada, ele também é trajetória. Por isso que eu desenvolvi a jornada poliglota. Uma jornada que começou de forma pessoal, mas que agora faz parte do Fluente no Mundo. Uma jornada que você também pode explorar junto comigo. Calma, quando eu digo isso, não significa que você precisa estudar por anos sem chegar a um lugar ou um resultado. O que eu quero te dizer é que existe uma forma leve, conectada de estudar, de aprender, se desenvolver a cada dia mais, entendendo o processo como uma jornada, entendendo o seu sonho como uma caminhada e não apenas como o destino. Esse movimento que tem como propósito a transformação da realidade de muitos e de, claro, gerar um impacto positivo global. Foi quase uma década de estudos, de aprimoramento, onde eu estava no casulo me preparando, me formando, me especializando, juntando todos os pedaços de tudo que eu queria poder compartilhar um dia. E esse momento chegou. As minhas obras, os meus projetos e os meus lançamentos estão preparados para conquistar o espaço no mundo. E é com muita felicidade que eu comemoro
Com esse pequeno ato, comemoração, com esse pequeno ato de inauguração, de estreia aqui com você, e faço esse ato de grande significado, que é cortar esse laço dessa inauguração de forma virtual aqui com você. Faço esse corte inaugurando oficialmente o Fluente no Mundo e tudo aquilo que precisa nascer para que mais pessoas tenham acesso a conhecimento, a todo esse conhecimento, essa junção que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida também. Mas a verdade é completamente diferente. E ainda hoje eu escuto pessoas dizerem: estudar é muito chato, estudar é maçante. E aí eu digo: bom, chegou a hora das pessoas conhecerem essa nova era. Conhecerem os princípios e os fundamentos que fizeram com que os estudos, na verdade, para mim, fosse um hobby. E qual é a diferença entre a minha vida e a sua? Qual é a diferença entre mim e entre você? Talvez você me diga: bom, você chegou aonde você chegou por sorte, habilidades, talentos, você nasceu preparada para isso. E de fato, ter um talento, um dom natural, pode facilitar sim. Mas existe algo que é totalmente possível e aplicável. O que fez com que os estudos fossem uma paixão para mim? É isso que eu quero te ensinar e te mostrar ao longo de todas as aulas, todas as formações, todos os cursos, os workshops, as mentorias e todos os vídeos que você tiver acesso aqui no Fluente no Mundo. Eu quero te mostrar, te dar a mão, te levar durante esse caminho, te acompanhando, te dando o suporte que você precisa para entender que é possível para você também. Foi isso que eu descobri ao decorrer dos anos com os diversos alunos que eu mentorei, e era algo que poderia ser aplicável. Foi aí que eu desenvolvi a metodologia autêntica de estudos. A metodologia autêntica de estudos nasceu de tudo que eu sabia que funcionava, mas que quando eu trouxe para as aulas, eu percebi que era exatamente o que funcionava, que tinha funcionado para mim, mas que funcionava para outros. E a neurociência, acima disso, a ciência comprovava tudo aquilo. Não era simplesmente uma sorte, era algo comprovado, que se fosse aplicado, funcionaria para mais e mais pessoas. O Fluente no Mundo, então, nasceu de um propósito. Não somente de uma escola de cursinhos ou uma escola tradicional, ele nasceu de uma missão. Algo como um movimento educacional, que difere a ideia da aula, do que se paga e do que se recebe, é um movimento onde você sempre vai receber mais por menos. Aqui você não entra apenas para estudar, você entra para viver o idioma, para viver as habilidades e os conhecimentos novos, celebrando aquilo que você pode se tornar, aquilo que você pode conquistar, alcançar e transformar. Então, sim, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você só nunca tenha encontrado o caminho certo. E o Fluente no Mundo é exatamente esse caminho. O Fluente no Mundo é um convite, é um início. Mesmo que você tenha tentado e se frustrado várias vezes, o Fluente no Mundo é o seu primeiro passo novamente. É o seu convite para tentar de novo, porém dessa vez de uma forma totalmente diferente, para ter um resultado diferente. Um novo começo está sendo preparado. Existe um momento em que a ideia deixa de ser apenas um sonho e começa a se tornar realidade. Estreia tudo aquilo que durante esses 5 anos, mentorando outros alunos, eu visionei, eu tive a visão, eu sonhei em criar. Compartilho com você na tela os diversos esboços criados durante todos esses anos, justamente de tudo que você está prestes a vivenciar. Era a criação do que hoje você está prestes a ter acesso. Fluente Mundo é para você se você se frustrou com métodos tradicionais. Você vem estudando idiomas, inglês por alguns anos, tentou diversas formas, mas não consegue falar com confiança.
trava falar, tem medo de errar, tem pavor de gramática excessiva, memorização, exercícios mecânicos, e isso criou uma sensação de tempo perdido e falta de progresso real. O Fluente no Mundo também é para você se você enfrentou uma barreira psicológica com o aprendizado. Se sentiu desmotivado, procrastinou, se sentiu incapaz, com medo de errar, se paralisou, acreditando que aprender um novo idioma era algo simplesmente impossível para você. Também é para você se te faltou acesso por motivos financeiros. Muitos cursos de idiomas em inglês no Brasil são caros e inacessíveis para grande população, para grande parte da população. Isso faz com que muitas pessoas desistam antes mesmo de começar. E se esse foi seu caso, se você sonhou com algo que fosse incrível o suficiente, mas que fosse acessível, que coubesse no seu bolso de alguma forma, que fizesse sentido com o seu contexto, então o Fluente no Mundo também é para você. E definitivamente o Fluente no Mundo é para você se você deseja transformar a forma como você aprende idiomas. Desenvolver fluência real, aprender através de experiências com o idioma, ganhar confiança para se comunicar, integrar os idiomas, o inglês com coisas do seu dia a dia, fazer parte de uma comunidade de aprendizado, aprender com um método único pensado em você e ser mentorado por um expert na área, no processo de aprendizado e nos idiomas, com uma grande paixão em mentorar, ensinar e ajudar outras pessoas. Então, definitivamente, o Fluente no Mundo é o seu lugar. O meu foco, além de te ensinar um novo idioma, é também te ensinar a habilidade de aprender coisas novas e, na verdade, gostar desse processo. Eu quero te ensinar como que o cérebro funciona no processo de aprendizagem e como você pode utilizar esse conhecimento na prática, assim como eu fiz. Conseguir alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais também, claro. Mas afinal, o que é essa formação global? O que isso significa dentro do Fluente no Mundo? Já que o Fluente no Mundo é um movimento, não um curso, não uma escola, o que é a formação global, então, dentro do Fluente no Mundo? O sonho era desenvolver uma formação que eu não encontrei no meu próprio processo. Algo que te preparasse, te abrisse para novas habilidades e conectasse às áreas de estudo, te preparando para realizar um sonho. Falar um segundo idioma, um terceiro ou um quarto, se isso for o seu objetivo, o seu sonho, mas também te capacitar profissionalmente e levar os seus estudos para um outro nível. Um lugar onde você pudesse ter acesso a diversos conhecimentos e diversas áreas para que você pudesse se expor a novas possibilidades antes mesmo até de decidir qual caminho seguir profissionalmente ou pessoalmente. Eu também sonhei com um modelo de formação que pudesse, claro, emitir certificados válidos profissionalmente, mas que também abrisse o olhar, principalmente de jovens ou de pessoas que ainda não encontraram o seu propósito e a sua paixão, e que precisam ter acesso a diversas habilidades e diversos conhecimentos para se descobrir, para perceber o potencial em si do que podem se tornar. Imagina a seguinte visualização: um jovem que acabou de se formar no ensino médio, mas que não tem ideia do que vai fazer. Ele então se sente pressionado a prestar um vestibular e escolher uma carreira para seguir, mas ele não faz a menor ideia do que ele quer fazer. Ele quer ser feliz, quer conquistar objetivos, ele quer ajudar outras pessoas, ele quer descobrir o seu lugar no mundo. E é aí que a formação global entra. É o espaço onde você se descobre, onde você descobre o seu potencial. E entende que estudar vai além de caderno, caneta, cadeiras e processos engessados. O estudar, ele é um estilo de vida. Ele é um ser, ele é a jornada. E agora, com grande alegria, eu posso dizer que essa formação completa existe. Com um aplicativo e uma área de membros únicos, modernos e totalmente pioneiros, desenvolvido unicamente para o Fluente no Mundo, através da metodologia e tudo que foi desenvolvido durante os meus anos de estudo e de formação. Fluente no Mundo é a união da visão e do sonho transformados em realidade, na nossa nova realidade, a nossa nova era dos estudos. Agora é totalmente possível. Aqui comigo. Minha missão era justamente sonhar com algo que ainda não existia para dar vida, para que outras pessoas pudessem sonhar
e, na verdade, pudessem encontrar. Você terá acesso a uma metodologia baseada em informações internacionais e leituras científicas aplicadas em aulas práticas, dinâmicas, atividades, exercícios, encontros e eventos ao vivo, com até mesmo profissionais convidados. E eu espero que essa jornada transforme a sua vida tanto quanto transformou a minha. E eu te vejo por aqui, em novas aulas, conteúdos e nas trilhas para o início dessa jornada. Sejam muito bem-vindos!